Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de setembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2419, 4 páginas, 42 logias e 8 máximas. O tema é autoamparo, a especialidade assistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Roberta, que, por sinal, não se achou nenhum erro nela. Isso aí é uma coisa rara, nós estamos desconfiados. Dá uma olhada dela para ver se vocês acham erro aí. Quando não erra, a gente fica de orelha em pé. O dela está perfeito. Então, veja, definição. O autoamparo é o ato, efeito ou decisão pontual ou constante da consciência se direcionar ao melhor para a própria evolução, considerando os aspectos holossomáticos, holocármicos e multidimensionais da jornada evolutiva e visando a autoqualificação interassistencial. A escolha pelo melhor a longo prazo ao invés do mais fácil a curto prazo. O autodiscernimento aplicado nas autodecisões diárias. O amadorismo das atitudes autoassistenciais restritas a manuais de autoajuda simplistas, ignorantes da multidimensionalidade mais avançada e da multiexistencialidade. As decisões magnas pró-evolutivas. A consideração da multiexistencialidade nas decisões mais importantes. A carreira profissional. A escolha lúcida do companheiro da dupla evolutiva. A sexualidade livre e responsável. Agora, nós temos ainda a preparação para o próximo período intermissivo e posterior da vida física. O desenvolvimento da autoconscientização multidimensional. O contato com o amparador. O curso intermissivo bem aproveitado na atual ressoma. O desenvolvimento da autonomia energética. As ideias inatas pró-evolutivas. Na argumentologia tem aí o tópico sobre a parapedagogia, que o ciclo virtuoso parapedagógico do autoamparo pode ser explicado em pelo menos 8 fases postas aí com detalhes. Agora, na remissiologia de 12 itens, nós destacamos 5. Autoaplicação evolutiva, autoassédio, autocompromisso multidimensional, autodefesa e ortopensenidade. Frase enfática. Assim como o autoassédio é a principal porta de entrada para o heteroassédio da consciência, o autoamparo predispõe o contato cosmoético e avançado com os amparadores extrafísicos. Você já realizou um inventário das próprias atitudes e decisões autoamparadoras e das ações assistenciais decorrentes? Qual o saldo deste inventário em contraponto com as atitudes autoassediadoras? Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Homeostase, autoestima, autonomia, autodecisão e autodesassédio. Autoauxílio, autoliderança, autoassistência, autoconscientização e criticidade. Ortopensenidade, lúcido-pensenidade, desperticidade, autoinvestimento e autoesclarecimento. Autodiscernimento, amparologia, assistenciologia, cosmoeticologia e paraprofilaxiologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é auto-mega-prospectivologia. O argumento é autoprospectivológico. Eu chamo a atenção para o complementum sobre a autoproexologia. Pode esclarecer algumas coisas. Agora aqui, o questionamento. Professor, gostaria de saber se o senhor ou algum dos presentes tem conhecimento sobre a técnica EFT, Emotional Freedom Techniques, pois a tenho utilizado junto com a EV e estou obtendo bons resultados. Alguém aí sabe desse negócio? EFT? Nós não sabemos, eu também não sei. Não posso opinar. A verbetógrafa, professora Roberta.
Por que, de modo coletivo, as pessoas não optam fazer a escolha pelo melhor a longo prazo, ao invés do mais fácil a curto prazo? Fatologia, primeira e segunda linha. Seria comodismo ou hábito? Falta de lucidez, primeiro, né? Também porque a pessoa vai pelo mais fácil, certo. né? Às vezes a porta se abre primeiro pelo lado mais fácil. E a pessoa tem que ignorar aquilo, abrir mão daquele mais fácil, pensando no longo prazo e fazer o melhor, dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho você pensar no longo prazo do que resolver alguma coisa ali rapidinho, na hora. Então, as pessoas tendem a resolver ali o mais fácil. É uma mistura de comodismo e falta de lucidez. Ainda na fatologia, 13ª linha, como podemos otimizar a nossa autoconfiança cultivada? Aonde que está esse? Fatologia, 13ª linha. Aonde? A autoconfiança cultivada. Cultivar significa você cuidar para que aquela coisa cresça, né? Então você vai tendo vai realizando coisas e à medida que vai dando certo, você vai cultivando a sua autoconfiança. Você não compra autoconfiança, nem adquire, nem aprende ela num curso. É a partir das coisas que você realiza e isso vai crescendo aos poucos ali. Tem que começar fazendo. Então, às vezes a pessoa tem uma meta muito longe do que ela é capaz e aí ela não tem autoconfiança. Então, ela vai fazendo pequeno e vai cultivando aquelas realizações pequenas para ganhar autoconfiança. Aí ela vê alguém fazendo lá longe, ela quer fazer também, mas ela ainda não dá conta. Ela tem que fazer passo a passo. Efeitologia. Poderia nos explicar o efeito multiplicador do autoamparo no grupo Karma? Sim. Assim, eu pensei nesse verbete, a questão de você estar fazendo o autoamparo para aumentar a sua capacidade de fazer assistência. Então, à medida que você cultiva o autoamparo, você vai ter mais acesso aos amparadores e a sua assistência vai aumentar. Então, com isso, vai multiplicar ali no grupo Karma a assistência que você é capaz de fazer e outras pessoas vão poder também começar a fazer o autoamparo para elas e isso vai se multiplicando, então, no grupo ali. Ao fazer alguns exercícios, consigo perceber 3 dimensões ou realidades simultâneas, as quais denomino como material, astral e espiritual. Aí surgiu a confusão. No material, o tempo é normal, a nossa condição de encarnado, só que, ao acessar as outras duas, o tempo parece não existir, já que as memórias se confundem com situações que vêm acontecer logo a seguir. Em alguns momentos, tudo que estou vivendo nessa realidade material parece não ter importância alguma. Poderia esclarecer? Não, eu acho que você está confuso perante as coisas. Você precisa de dar mais atenção para a sua lucidez. Senão não vai. Olha bem a lucidez. A gente tem que manter a lucidez o mais possível. A autolucidez. Lucidologia. Isso é que tem que ver. Agora você está misturando as estações. Cuidado com isso, porque você está misturando onirismo com a realidade física. Isso não é bom, não. Examina bem o que é onirismo, processo de sonho, de pesadelo. Aí pode ter autoassédio seu e pode ter heteroassédio de outros. Professor, a qualificação da retilinearidade pensênica e do megafoco no dia a dia faz com que a consciência sinta melhor as energias ao fazer o EV, fazendo com que ela melhore a concentração e organize com maior eficiência a mobilização das energias no ato dos exercícios com o EV, ou é o contrário, ou seja, o EV que leva a consciência jejuna a qualificar os atributos da retilinearidade pensênica e do megafoco no tapa, principalmente naquelas consciências que, como eu, estão caminhando do psicossoma para o mental soma. Olha, tudo aí depende do nível de lucidez da pessoa e dos pensamentos que ela tem. Se uma pessoa tem pensamento muito forte e racional, ela supera o processo. Agora, se não tem, as energias tomam conta dela. Existe a possibilidade de categorizar e discriminar o EV em psicossomático ou mental somático, ou todo o efeito que o EV produz é em regra mental somático? Não. Aí depende. A pessoa pode mexer com energia, com assédio, sem assédio, com lucidez, sem lucidez, com emoção, sem emoção,
Isso depende. A energia é um instrumento que a consciência tem, o mais sério que tem. E pode ser usado de tudo quanto é tipo. Todo jeito, todo tipo de abordagem. Então, vai com calma com isso. Não é sempre, não. Só porque a pessoa está mexendo com energia, não quer dizer que ela seja correta. Tem que olhar. Olhar a qualificação da intenção. Para você, na Fatologia, página 7, final da 5ª linha, poderia nos informar sobre a escolha lúcida do companheiro da dupla evolutiva? Sim, é um tema que eu estudo bastante, é a dupla evolutiva. É bom falar também que é a escolha lúcida da companheira também. Não é só companheiro, não. No meu caso é companheiro. Que o homem procura a mulher, né? Eu não sei se quem está perguntando aí é homem ou mulher, mas, assim, quando a gente é adolescente, a gente não tem muita lucidez, né? Mas a ideia é justamente trazer essa discussão desde a adolescência, antes que a pessoa se envolva em uma situação que ela não pode sair mais. É a gente pensar na questão do autoamparo quando a gente for escolher uma dupla evolutiva, né? E, claro, que você também vai amparar a pessoa, é uma coisa mútua. Mas, assim, não é escolher, porque é bonitinho, porque é rico, porque é filho do fulano. Mas sempre pensar no quanto aquela relação vai ser sinérgica para os dois. Né? Então, a escolha lúcida é você realmente se conhecer, né? Ver qual tipo de companheiro que vai ser o melhor para você naquela sua etapa evolutiva. E caminhar junto, né? E construir junto uma relação. Não ficar achando que vai encontrar uma pessoa pronta, ou uma pessoa vai aparecer e vai te salvar de todos os seus problemas intraconscienciais. Então, é você realmente se preparar para conhecer um companheiro, né? Não é um salvador, não é uma tábua de salvação, e também não é quem você vai salvar, mas é um companheiro para seguir junto na evolução. E fazer assistência juntos, né? Os dois. Ainda na Fatologia, 7ª linha, poderia relatar a evitação das substâncias tóxicas psicotrópicas, inclusive tabaco e álcool? Bom, aqui na Fatologia, eu selecionei várias questões assim que tem a ver comigo, né? Olha quem está chegando aí. Então, assim, na Fatologia eu escolhi várias coisas que têm a ver comigo. Então, tem algumas coisas que eu consegui fazer nessa vida, desde a infância. Outras coisas eu só consegui fazer depois de adulta, então eu acho que eu não vou conseguir num nível tão ideal. E outras coisas eu acho que eu só vou conseguir fazer na próxima vida, porque para ser ideal, né? Para realmente ser o ideal para o autoamparo. Mas essa questão da evitação das substâncias tóxicas foi algo que realmente para mim foi bem tranquilo em toda a minha vida, né? Eu tive até oportunidade, assim, dentro de casa, se eu quisesse, minha mãe até oferecia, falei, filha, se você quiser usar droga, não pega na rua não, eu te arrumo uma boa. Porque minha mãe era professora de toxicologia, ela morria de medo de eu usar droga fora e ter algum ataque. Então, ela falava, se você quiser, tiver curiosidade, eu arrumo uma maconha boa para você, de boa qualidade. Mas eu nunca tive, assim, nenhuma... Acho que por causa disso eu nunca tive curiosidade de usar isso, né? Então, eu tinha pavor, assim, de cigarro, de álcool, de qualquer coisa eu não sei se eu vim como isso, como uma ideia inata, mas sempre é uma coisa que a gente tem que evitar. E hoje em dia é tão comum, né? Na minha época, quem usava droga realmente era discriminado, né? Mesmo pelos colegas. Hoje é algo muito comum, então tem que ser esclarecido mesmo, jovens, que não é uma coisa banal, essa coisa banalizada do tóxico, principalmente do álcool, né? Que é comum, a maconha também. E as pessoas acham que aquilo não tem consequência, né? E tem consequências que podem ser irreversíveis nessa vida da pessoa. Então, realmente a pessoa está lúcida para isso, não cair na conversa dos colegas, né, de forma alguma, ou da mídia, seja lá do que for. Agora, na Fatologia, 2ª linha, poderia comentar a coragem de optar pelo sabidamente melhor para a evolução, mesmo contra o status quo e a opinião alheia? Que às vezes a gente sabe que uma decisão é melhor, a gente tem essa lucidez, às vezes a gente não tem, mas quando a gente tem... E não vai por aquilo que a gente sabe que é o melhor, porque quer preservar uma imagem que a gente tem perante um grupo, seja lá qual for, né? Geralmente família. Então, a família acha que você tem que manter aquele determinado emprego, ou tem que casar com determinada pessoa, ou tem que manter um casamento que não está bom com determinada pessoa, porque tem que manter o status quo. E você sabe que aquilo não é o melhor. Então, você tem que ter coragem de tomar a decisão pelo que você sabe que é o melhor. Né? E abrir mão da imagem que as pessoas têm de você, de boazinha ou de obediente. Eu estou aqui com as casuísticas da pesquisologia.
é um processo que é na CIP, lá no discernimento, e a realização da consciência. Tem o pensamento oriental no dia 21 de outubro, e tem acertos Grupo CAR no dia 18 de novembro. No dia 21 é professor Pedro Marcelino, e no dia 18 de novembro, Leandro Silva. Se alguém quiser ver e marcar, seria interessante ver que esses temas são novos. Ó. Saiu agora esse processo. Agora, outra coisa, a agenda do IPC para o segundo semestre. Se alguém quiser ver também, tem muita coisa aqui que está sendo realizada da agora para frente ainda. Muita coisa. Inclusive, tem aqui 22 de setembro, 29 de setembro, 3 de outubro, 20 de outubro, vai até dia 29 de dezembro. Se alguém quiser ver, essa agenda está muito boa e bem feita. É o segundo semestre, é o que falta para o resto do ano. Agora eu vou aproveitar que a Ami, mas a nossa Rosa Nada, eles estão aí. Qual é o número perfeito lá, desses números lá? O senhor falou que eu gosto de ciscar, né? É de 1 a 0. Então, eu cisquei na internet os números perfeitos. O que você achou? Aí eu descobri que o Pitágoras dizia que era o 6 e o 10. O 6 porque era a soma dos seus fatores, né? 1, 2 e 3, somando 6. Isso é um clássico. E o 10, que eu falei, porque seria a soma dos 4. Vocês caíram de 4, eu sabia que iam cair de 4. Ué, eu só procurei Tem uma internet. coisa aí que está certa, um só. Mas os números é o 4, o 5 e o 6. O 4, olha lá, ó, ele é constituído de 4 hastes. Ele é perfeito. O 5 é de 5 hastes e o 6 é de 6 hastes. Todos os outros estão errados. Na representação do relógio, eu avisei para vocês quais são os números perfeitos que aparecem aí no quadro. Esse tipo de relógio de barrinha. É o 4, o 5 e o 6. Eles se autorrepresentam. É lógico, eles são os números. Porque o 4 é feito de 4 barras. O quê? 5 de 5, por exemplo, o 7. Não, agora, a minha pergunta, eu não dei golpe nenhum em vocês, eu só falei o que é. Olha lá, o 4 dá para você ver. Olha, o 5, depois só tem 5. O 6, só tem 6. O mais é tudo errado. Matéria de haste, matéria de traço. Mas aí não devia ser um número perfeito, é um número coerente. É perfeito. Para mim, é. Ele expressa o que ele é. Eu sou o 4. Ele está falando, isso é perfeito. Não, você sabe, eu também, não, se eu falasse mais alguma coisa, já ia expor o negócio, eu tinha que mostrar a coisa para vocês pensarem. Ó, de qualquer maneira, dançaram, tá certo? Dançaram. Não, e outra coisa, na hora ali todo mundo falou sobre o processo da haste, né, dos traços, dos números, que eles foram feitos desse jeito. Você sabe que esses números são até bem feitos, só que tem que ter umas coisas erradinhas. Por exemplo, o 8 fica mais alto, o 2 fica mais alto, entende? Olha lá, que a haste vai por cima. O que é? Não, o 1 é feito de 2 hastes, você está por fora. Ela chutou, tá vendo? Não chute. Você é bom para chutar. Chutou rápido. Professor, os chineses não gostam do número 4, né? Hein? Os chineses não gostam do número... Por quê? O senhor sabe? Isso tem lá um processo de superstição brava. Explica para ela. Eu não sei explicar bem, eu sei que é ligado com a morte, representa a morte. O ideograma de morte é parecido com o número 4, é isso? É alguma coisa assim. É mais ou menos por aí. Esses todos foram do Pitágoras. Foi o Pitágoras que descobriu isso, dos 3 números? Não. Sou eu que observei e falei. Não, o Pitágoras é aquilo que a 4, 5, Ami 6. falou. Pitágoras é outra coisa.
Agora, ela falou lá dos 6 que eles achavam que era o número perfeito. Aí coincidiu só. Mas não são é os isso. 3, né? O número que... Você entendeu, Arlindo, o que eu estou falando? São as hastes dos números que eles fazem. Olha lá, olha o 5. 1, 2, 3, 4, 5 hastes. Olha lá, ele é perfeito. Só se for Pitágoras É na o versão único, nova. são os únicos O 4 3. tem 4 hastes, são só... E O 5 tem 5 e o 6 tem 6. Tudo mais está errado. Os números não expressam a sua realidade. E, professor Valdo, só se for Pitágoras na versão nova. É o Pitágoras na versão nova. Na versão digital, Rosa. Na versão digital eu são as falei com barrinhas. vocês desde o início que era expressão digital. E teve gente que falou as hastes dos números. Eu falei assim, é isso mesmo. Não, eu vou falar qual é o número, eu não vou dizer mais coisa, a pessoa pensa aí. O senhor está certo, eu que fui matemática demais, porque quando fala o número, existe um único número. Entendeu? Sim, existe só o número 4, o número 5 e o número 6. Então eu falo para você, o número é 456. Só para chatear, né? Se é que você está querendo, já arranjou a saída. Já existia... Mas isso define bem o matemático, porque assim, eu cheguei... Não, eu isso vi aí o primeiro... define bem a aritmética. Não, eu estou falando... Nós estamos trabalhando aqui com a tabuada. Não, eu estou falando o meu raciocínio. Eu achei eu falei assim, esse tem o número de hastes que tem o número. Quando eu achei o segundo, eu já descartei o raciocínio. Você não seguiu, boba. Porque eu queria um único. É isso que caracteriza o matemático, ele quer uma única resposta. Rosa, mas e eu falei claramente, de 1 a 10. De propósito. Rosa, você pode voltar a essa questão de você é muito matemática e só tem um... Explica para quem não é a matemática. Ou talvez seja. É um raciocínio matemático. Ela está certíssima. Mas qual a é abordagem dela, matemática, está perfeita. Explica para ela. É o raciocínio matemático, que é assim, porque a proposta que eu entendi... Se começou a fazer e o negócio deu errado... É o número, eu entendi a proposta assim, de 0 a 10, tem um número que é perfeito. Aí eu fui procurando... Você sabia que era naquela condição? Não. Não, aí eu fui olhando todas as condições, olhando o que formava a letra. Aí cheguei nessa contagem das hastes. Eu falei assim, puxa vida, o 4 tem... O chicotinho que é o 4 tem a mesma quantidade. Quando eu achei o 5, eu falei assim, mas não é isso, porque é um número. Aí eu descartei essa possibilidade. Eu poderia ter ficado nela, poderia ter achado 4, 5, 6. Mas chegou no 5, eu descartei, porque senão é um único só. E como é que a gente pode melhorar essa pensanidade? Por exemplo, eu nem pensaria, se eu me perguntasse, eu digo, nem sei, nem entendi qual é a questão. Não, como é que a gente nessa pode... questão professor, porque parece que teve isso uma aí é aquele processo das abordagens, dos testes de QI. A gente tem que pensar em todas as hipóteses, N hipóteses, e colocar tudo. Não, mas eu cheguei nessa hipótese porque eu fui desenhando 1 a 1. A minha até brincou. Você desenhou igual lá? Eu desenhei igualzinho, eu fui desenhando 1 a 1. Não, mas é incrível, ela mexeu no chicotinho queimado, mas não... Sim. Eu desenhei Começou a esquentar, mas parou. Aí eu fui vendo, por exemplo, que o 3 é o reflexo, né? É a inversão do Agora, o que é engraçado é o seguinte, que a questão de número ali é muito interessante a gente pensar nisso. Se você excluir o 0 e ficar de 1 a 9, você olha bem, são os 3 números do centro que estão corretos. Como é que foi que eles fizeram esses números? Né? Agora, esqueça as hastes e pensa, como é que foi feito esses números dentro da história para chegar nisso? Tem aí um processo muito interessante para a gente ver. Houve alguma lógica no processo básico. Você está entendendo? De 1 a 3 está errado. De 4 a 6 está certo. De 7 a 9 está errado. Por quê? O problema das hastes, porque... Agora vocês perguntam, mas o que é que tem que ver a haste que vê com isso? Só tem. Porque a haste é que está mostrando o delineamento de cada número. Então tem sua razão. Métricos, eu fui vendo tudo isso.
Tá vendo? Ó, o 2 e o 5, eles estão no tudo espelho. é o mesmo invertido. Eu fui vendo tudo isso, professor Valdo, mas aí eu não cheguei... Tinha que raciocinar o que ele expressa, a autenticidade do número. De modo que a hora que vocês forem usar as hastes, lembre-se, o 4, 5, 6 é que manda, viu? O resto tudo está errado. Agora, ó, eu entrego a nossa professora Roberta para você. Roberta, a fatologia, se pega na página 7, a 5ª linha de baixo para cima, a constante atualização quanto às modernidades do próprio tempo, com criticidade cosmoética. Podia expandir, por favor. Eu pensei aqui nas tecnologias, né, que a gente, cada dia aparece uma nova tecnologia e a gente precisa se manter atualizado. Só que, se você não tiver criticidade, você acaba se deixando engolir pela tecnologia sem olhar o conteúdo, por exemplo, a internet, né, todas essas redes sociais, e-mail. E aí, se uma pessoa jovem, né, pensando aqui no jovem, que vai acompanhar essa modernidade do tempo dele, que não tem jeito, né, ele vai ter que vai ser engolido por ela se ele não tiver criticidade. E vai acabar utilizando de forma não assistencial, nem para ele, nem para os outros. Vai acabar se assediando com excesso de informação, televisão para tudo quanto é lado. Agora, as modernidades do tempo, elas ajudam, né? Por exemplo, se na minha época tivesse filme em inglês disponível igual tem hoje, tanto que eu ia acelerar alguns processos de poliglotismo, né? Que eu tenho, mas eu tive que me esforçar muito, né? Eu tive que estudar muito, porque não tinha, né? Era livrinho, né? Não tinha filme, internet. Então, isso são coisas positivas, só que a gente não pode se afogar nisso daí. Tem que ter criticidade. Tá, porque agora na parafatologia, página 8, terceira de baixo para cima, depois segue na segunda, o desenvolvimento da autoliderança multidimensional. Queria aprofundar essa autoliderança, porque ela tem muita importância agora para nós, essa questão da intermissão, tudo. Você podia aprofundar isso? Eu escrevi o verbete antes, né, da discussão aí da pré-intermissiologia, mas tem a ver essa autoliderança multidimensional, porque a autoliderança e autoamparo tem tudo a ver, né? E ela precisa ser multidimensional, a gente não precisa ser líder só do ponto de vista intrafísico, da família, ou do trabalho, ou da chefia, ou do Estado, político, né? Tem que ser uma liderança multidimensional, começando pela autoliderança mesmo, pelo desenvolvimento da autonomia, autonomia multidimensional, desenvolvimento, se tornar autônomo e autossuficiente do ponto de vista energético, parapsiquismo, e conseguir fazer assistência sem depender muito de terceiros, né? Ser mais autônomo nisso daí. Trabalhar em grupo, mas também conseguir ser autônomo nessa assistência multidimensional que a gente vai praticar. Agora, ó, eu queria só falar uma coisa para vocês duas de novo. Mas vocês só têm 10 minutos para responder. Dos números que nós falamos, qual é o mais composto? Não, é o 8. Mas isso aí é o óbvio. Porque o 8 é que coordena todos eles. Então, isso aí é muito sério. Agora, eu não sei onde é que ela tirou o 4. Eu sempre entendo literal, porque o 8 tem todos eles. Professor Valdo, ontem, na hora que o senhor falou, fez a proposta, eu falei na mesma hora para o senhor, 8, porque o 8 é totalmente simétrico. Não sei se o senhor está lembrando. Não, é o mais composto. Não quer dizer que seja o mais perfeito. Aí, agora, quando o senhor falou assim, dos números nós falamos, qual é o mais perfeito, eu pensei que fosse 4, 5 e 6. Eu falei no 4, porque hoje de manhã, acho que foi o Almir, que falou para mim que achava que era o 4, porque o 4 ele fica igualzinho o que ele se escreve mesmo. Os outros têm uma... Aí eu falei assim, deve ser o 4. Você estava olhando a estética do... Professor Valdo. Estão pensando bem. Agora aqui, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 7, segunda linha. O amadorismo das atitudes autoassistenciais restritas a manuais de autoajuda simplistas, ignorantes da multidimensionalidade mais avançada e da multiexistencialidade. Poderia aprofundar mais sobre esse conceito? Sim, isso aí foi uma coisa que eu debati bastante com a Dulce, né, que foi a minha revisora,
que eu queria deixar muito explícito a diferença entre esse autoamparo que eu estou propondo aqui e essa autoajuda de manuais, né, que existem aí. Porque nesses muitos livros que existem sobre autoajuda, eles não consideram a multidimensionalidade mais avançada. No máximo, né, é um Deus ou um Jesus Cristo, né, o máximo que eles consideram de multidimensionalidade é isso. E nem de multiexistencialidade. Então, esses manuais, eles focam muito em resolver problemas de forma superficiais, né, da pessoa, e sempre contando com métodos e técnicas, assim, meio de lavagem cerebral, ou meio de aceitar que um ser superior vai resolver os problemas deles, se eles né, seguirem algum Deus, alguma coisa assim. E esse autoamparo que a gente está propondo aqui não é isso, né, é uma coisa mais técnica, para a pessoa estar melhor, para estar prontas para fazer mais assistência. Né, eu tive um exemplo bem claro para mim, assim, um exemplo intrafísico, né? Que como que a gente, para fazer assistência, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar muito bem para fazer amparo. Eu fui fazer uma doação, eu nunca pude fazer doação de sangue assim com frequência, porque eu tinha um peso muito abaixo do que podia. Aí agora eu estou com um peso acima e quis fazer a doação de sangue. Aí eu fui lá, eu estava tomando um medicamento, era uma coisa bem boba, assim, que eu achei que não ia interferir. Mas interferiu, eu não pude fazer doação. Então, você tem que estar muito bem, você tem que estar se auto-amparando, se cuidando, para você poder doar. Então, energia é a mesma coisa. Como é que eu vou doar energia se eu não estiver bem energeticamente? Como é que eu vou fazer uma assistência de esclarecimento se eu não estudar, se eu não preparar mental-somaticamente, se eu não me preparar energeticamente, se eu não me organizar o tempo para ter disponibilidade para fazer aquilo? Então, o autoamparo é isso, é você estar se cuidando antecipadamente, de forma a estar melhor, para poder fazer mais assistência. Né? Então, não é só aquela autoajuda para fazer uma autolavagem cerebral, para falar que está tudo bem, que tudo está salvo. Né? Então, eu quis diferenciar bem isso daí, é você se cuidar, se preparar para ampliar a sua assistência. Poderia abordar em Fatologia, página 7, final da 8ª linha de baixo para cima. A sabedoria de não esperar a solução dos problemas a partir de seres supostamente superiores. Tem a ver com isso que eu estava falando, né? Você não achar que tudo vai ser resolvido pelo papai, pela mamãe, pelo professor, pelo santo, ou pelo padre, né? Porque muitas vezes esses manuais de autoajuda, e a igreja, e a família sempre acham que as pessoas vão resolver. Então, a pessoa ser mais autônoma mesmo, né? Assim, contar com a ajuda dos amparadores e dos seus amigos, mas não achar que a solução dos seus problemas pessoais vão vir, né, de seres supostamente superiores. E tem a ver com o próximo, né, que é a superação precoce das fantasias religiosas. Então, quanto mais cedo a pessoa puder ficar livre dessa fantasia, né, de que tem um ser superior que vai te salvar, é melhor, porque a lavagem cerebral vem na infância e depois vai ficando mais difícil a pessoa se libertar dela totalmente. Né? Agora, em Neossinapsologia, página 8, a substituição de sinapse de autoassédio por neossinapse de autoamparo. Eu escolhi esse tema por causa disso. Né? Eu acho que a gente fala muito de autoassédio, a gente fala também de autodesassédio, de autoassistência, mas autoamparo é uma coisa que a gente fala muito pouco. Né? Então, eu quis trazer esse tema para isso, para a gente substituir essa ideia, né, de autoassédio, a pessoa, né, substituir essas sinapses automáticas que ela tem de autoassédio. É o único que tem. Às vezes a gente atua automaticamente, assim, de forma mimética, né? A gente vai repetindo atitudes autoassediadoras, que já fazem parte das nossas sinapses. Então, a gente precisa substituir essas sinapses por autoamparo. Toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão e a gente tem uma tendência, né, a tomar pelo autoassédio, a gente começar a mudar isso, tomar pelo autoamparo, sempre. Em Paradoxologia, página 8, o paradoxo de o foco no ego ser obstáculo para o autoamparo. Gostaria que explicasse. Sim, apesar de ser auto, o foco não é a pessoa, o foco ela está se preparando para poder fazer mais assistência para o outro. Então, apesar dela focar em algumas decisões relacionadas à vida dela, ao holossoma dela, o objetivo final é sempre estar melhor para poder ajudar mais. Né? Então, igual o exemplo que eu estava dando, eu vou cuidar da minha saúde para poder doar sangue, eu vou cuidar das minhas energias para poder fazer TENEPS melhor, eu vou cuidar do meu tempo para poder ter mais disponibilidade
para dar aula, eu vou me organizar melhor para poder ter mais disponibilidade para estar fazendo assistência. Se eu ficar focando só em mim, vai ser um autoamparo fechado que não vai ter o resultado necessário, né, que a gente está propondo aqui, da aumentar a assistência. Na parafatologia, 5ª linha, poderia comentar mais a respeito do conhecimento precoce sobre as projeções lúcidas na prática e na teoria? As crianças têm projeções lúcidas com muita facilidade, mas essa tendência é perdida ao chegar à adolescência. Como reavivar esse trafor que já tivemos e foi perdido? Como manter, desde criança, a projetabilidade sem perdas? Eu coloquei isso aqui para mim porque eu tenho essa meta para a próxima vida. Eu não consegui fazer isso nessa vida, de retomar. Eu também tinha projeções na infância, mas eu não sabia o que era. Por isso que eu coloquei aqui na teoria e na prática. Eu tinha projeções lúcidas na prática, mas eu não tinha nem ideia do que era aquilo. Nunca conversei com ninguém, porque eu achava que era um sonho estranho, um sonho diferente. E acabei perdendo, e depois aprendi a teoria. Então, a minha meta para a próxima vida é recobrar o conhecimento, tanto na teoria quanto na prática, para não perder, igual eu perdi nessa vida, essa capacidade de projetar. As crianças e adolescentes ainda, às vezes, têm um pouco mais de projetabilidade, devido ao problema delas não estarem ainda com a constituição, que só acontece aos 26 anos de idade. Então, a pessoa está um pouco descoincidida, é mais fácil. É tanto que algumas escolas aí de iniciação, eles acham que a pessoa só se fica firme no corpo e não fica descoincidida aos 7 anos de idade. Mas isso tudo é bobagem. A verdade é o seguinte, que até na adolescência, a pessoa fica, às vezes, com mais facilidade de descoincidir, porque ela ainda não está 100% fixada. O cérebro está crescendo, o sistema nervoso está crescendo. Agora, o problema é que essas projeções não têm muito valor, entende? Quando tem valor é porque são de assédio, aí é possessão, aí também não tem valor porque é um processo patológico. Então o problema nosso é retomar essa condição, trabalhando com a projetabilidade lúcida depois dos 26, para valer. E isso tem que usar muito a energia e a autolucidez. E é isso que o povo geralmente esquece. Agora, ó, todo mundo geralmente tem uma ou outra manifestação de descoincidência até na adolescência. Isso é muito comum. Professor, agora, então, aqui, no meu caso, deixa eu só perguntar para você, se eu quiser, então, ter isso aqui na minha próxima vida, o conhecimento precoce, mas de projeções você sérias. Você deve começar que fazer agora, né? Começar a mexer com EV, olhar bem as suas coisas, antes de dormir, você se preparar para o processo, devido ao problema da hipnagogia e hipnopompia. Porque a descoincidência começa por aí, entende? Às vezes, uma descoincidência, por exemplo, tem pessoas que ficam, é fácil para elas na hipnagogia, na hora que está começando a dormir. Tem outras que na hora que ela volta do sono, que ela está descansada. Geralmente, essa pessoa que tem na hipnagogia, porque ela tem uma vida mais regular. A outra que tem na hipnopompia é porque tem uma vida muito alterada. Você está entendendo? Então, é a hora que ela descansou, é que ela vai ter mais lucidez. Então, o problema é você cultivar a sua autolucidez em tudo. Aí é que aumenta o processo da projetabilidade lúcida, entende? Por isso que eu fiz a primeira instituição minha sobre o processo, era Centro da Consciência Contínua, que era para dar ideia do processo da lucidez para todo mundo, para fazer uma projeção de consciência contínua. Ela ir e voltar sem perder a consciência hora nenhuma. Então, ela ultrapassa, ela, vamos dizer, fica por cima da hipnagogia e da hipnopompia, entende? Agora aqui, a verbetóloga. Como fazer quando há um impasse entre os casais no momento do sexo? Quando um não está disposto ou magoado, mas o outro sente vontade. Isso faz parte do serviço, todo mundo é assim, ninguém é igual. Quando ela perguntou quando um não está amuado, que ela falou, está chateado? Não, é quando um não está disposto ou magoado, mas o outro sente vontade. Não, se a pessoa está magoada, acho que tem que resolver essa vida primeiro, moderna, né? que as mulheres estão trabalhando fora, é um problemão, até conjugar os horários. Então, por exemplo, o sexo diário já foi para o espaço há muito tempo com a vida moderna, é muito difícil. O povo tem muita dificuldade para isso, porque não conjuga.
não conjumina. Conforme o tipo, a hora que a pessoa vai dormir, já muda tudo a vida sexual do casal. Um dorme a tantas horas, o outro dorme a outra hora, é um problemão. Tem que ter, a dupla evolutiva ela tem que ter um tempo para o casal, né? Não adianta achar que vai desenvolver uma relação se não tem tempo para o outro. Né? Não adianta. Tem as horas disso. Agora aqui, professor, para melhorar as companhias extrafísicas, livrar-se do grupo karma da Robex, quais posturas eu devo ter? Apenas ignorando o grupo e afastando-me dele? Olha, aí é um problema de você saber mexer com as energias. Se as companhias não são boas, procure outras. A vida, atualmente, tem 7 bilhões de habitantes na Terra. Tem muita gente, o processo é saber escolher problema de companhia. Agora, se você quer ajudar essas pessoas, é usar o EV, trabalhar com as energias, usar, por exemplo, a TENEPS, isso ajuda muito. Pensa nisso. Eu devolvo aqui a nossa professora Roberta para vocês, tá? Pode falar. Pode falar. Tá. Aqui no... Letra A, né? No efeitologia, o efeito desassediador da certeza íntima de tudo passar. Você poderia comentar um pouco sobre isso? É questão de você não se deixar se abater por problemas que acontecem e que você sabe que passa, né? Alguns passam, você tem que fazer alguma coisa para passar. Outros não tem nada a ver com você, mas acontecem, né, na vida da gente, e que simplesmente você tem que esperar passar e não se desesperar. Não se autoassediar, né? A questão de trocar as neossinapses, as sinapses do autoassédio pelo do autoamparo. Então, é manter a calma ali naquela situação. Se você tiver que atuar, você atua. Se não for da sua responsabilidade atuar, você espera passar. Mas não se desesperar com aquilo, né? Professor, também... Acho que ela tem outra pergunta. Professor? Aqui. No seu verbete, né, do dicionário, na conclusão, abnegaciologia, gostaria que o senhor aprofundasse aí um pouco, falasse um pouco mais sobre essa questão aí da abnegação cosmoética pessoal. Aonde que é que você viu aqui? No Conclusion. Ah, sim. Abnegaciologia. Em qualquer biografia se destaca a abnegação. A abnegação cosmoética pessoal é mega trafor superior a todos os atos de coragem e heroísmo do ser humano. Consciência é essência indestrutível. A vida é um prosseguimento perpétuo. A mega pedagogia é a autoexemplificação cosmoética. Então, o problema da abnegação é básico, fundamental, insubstituível. Por isso nós estamos falando, em qualquer biografia se destaca a abnegação. Se uma biografia tem abnegação, todo mundo olha. Aquilo é importantíssimo, porque é diferente. Entende? Agora, a abnegação que nós estamos falando, a positiva. Por exemplo, uma pessoa que é abnegada com a máfia não resolve nada. Segue tudo que o capo de Tuticapo manda fazer. Isso não adianta. É uma abnegação burra. Nós estamos falando da abnegação lógica, racional, positiva, evolutiva, cosmoética. Entende? Então, é isso aí que interessa mais. Agora, é muito importante a gente ver aqui, porque o verbete é sobre a prospectivologia, quer dizer, é você fazer a previsão da sua vida, as coisas que vão acontecer. Então, a gente tem que entender que a vida é um prosseguimento perpétuo. Você não vai perder sua vida nunca. A consciência é imatável, é imorrível, ela não morre. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Tudo que nós estamos fazendo, vamos pensar que o negócio é para durar. Vamos ver o que é isso. Um ato que nós fazemos com a pessoa é lembrar que aquilo vai ter repercussão para sempre. Então, é muito importante pensar na abnegação, a gente ajudar os outros, ser abnegado. Entendeu o que é que a gente quer dizer? É por aí. Roberta, aqui é a Rosa, no B. Página 8, parafatologia, gostaria que você me falasse um pouco da sua experiência com a sexta linha, o investimento no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido com o desenvolvimento da autoliderança multidimensional. Nos
4 corpos de manifestação? Bom, nessa minha vida, o investimento no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, ele foi basicamente dentro das instituições conscienciocêntricas, né? Eu não tive, como se diz assim, oportunidade, não sei se a palavra certa é oportunidade, mas eu não tive incentivo fora da conscienciologia em trabalhar o parapsiquismo, né? A minha família é ateia, né, materialista, então não tem, né? Se fosse religioso, acho que ainda teria um pouquinho mais, mas sendo materialista, não tem. Mas, pelo menos, me fortaleceu o lado de ser mais racional, de não ser religiosa, né? Então, ajuda um pouquinho. E aí, no meu autodesenvolvimento do parapsiquismo, eu sou muito autocrítica, né? Eu tento não fantasiar nas minhas percepções, não exagerar nas minhas percepções, sempre analisar se aquilo que eu estou percebendo não é uma fantasia, não é uma imaginação, ou não é resultado de alguma coisa intrafísica, né? Então, eu nunca levo tudo assim, aquilo ali eu senti uma pontada aqui, então é o amparador. Não, vamos analisar direitinho. Então, eu faço bastante essa análise do meu parapsiquismo. Isso pode ajudar em alguns casos e pode atrapalhar em outros, né? Porque eu posso duvidar um pouco de algumas parapercepções. Mas, por outro lado, também eu não fico imaginando coisas, né? Não fico fazendo interpretações exageradas de algo que não existe. E você pediu para relacionar com a alta liderança. Desenvolvimento da autoliderança multidimensional, pensando no parapsiquismo, na aplicação nos 4 corpos, né? Digamos assim, de manifestação, não só no soma. Isso, exatamente. Assim, eu acho que eu ainda estou a caminho de desenvolver essa autoliderança multidimensional. Eu não posso dizer assim que eu já sou um líder na multidimensionalidade. Mas eu já tive algumas experiências de projeção, não 100% lúcida, né? Mas rememoradas, em ambientes extrafísicos pesados, em que eu fui fazer alguns resgates. Em alguns deles deu certo, outros não deu e eu não consegui retornar depois, pelo menos não me lembrei. E outros me dei mal, né? Assim, fiquei meio perdida lá no ambiente, fiquei com medo, né? Comecei a me dar desespero lá na baratosfera, aquele negócio de medo de ficar lá, né? Mas foram algumas experiências, assim. Eu quero até publicar um artigo no próximo congresso de autopesquisa do IPC, comparando algumas dessas experiências. E o que eu percebi? O que fez diferença nessas projeções, que algumas deu certo, outras não deram, foi, primeiro, a percepção que eu tive do amparador. A que eu não percebi o amparador me deu desespero, né? Eu comecei a ficar com medo. E por que algumas eu percebi o amparador e outras não? Foi meu estado emocional. Quando eu estou calma, eu percebo o amparo. Quando eu estou ansiosa, eu começo a ficar nervosa, eu não percebo o amparo, e aí aquilo vai intensificando o medo e a ansiedade. Então, eu vi que trabalhar com a calma, por isso que eu falei que o negócio tudo passa, a baratrosfera passa. Então, assim, manter a calma, aí você consegue perceber o amparo, aí você consegue fazer o trabalho que você tem que fazer. Então, assim, das poucas experiências que eu tive, a conclusão parcial que eu tenho é essa, que no meu caso é desenvolver a calma, assim, fica calma. Não faça as coisas muito rápido, não queira correr, presta atenção nas outras consciências, em vez de querer, né, resolver rápido, presta atenção, fica atenta. Com esse estudo, principalmente da liderança na multidimensionalidade, você chegou à conclusão que, estou perguntando, que o parapsiquismo é um atributo da consciência integral, não é isso? Isso. O parapsiquismo é de todos os corpos, né? Principalmente o psicossoma e mental soma. E no caso nosso aqui, eu acho que a gente vai ter que desenvolver muito do mental soma, né? Para a gente, no próximo trabalho da nossa próxima intermissão, vai ser o parapsiquismo do mental soma. Porque o energossoma a gente não vai ter, o soma também a gente não vai ter, o psicossoma, dependendo da nossa situação, vai atrapalhar. Então, a situação agora é investir no mental soma, no parapsiquismo do mental soma mesmo. Tá bom, muito obrigada. Roberta. Oi. Na tecnologia, na página 8, você poderia falar um pouquinho mais sobre o papel das técnicas da auto-organização nessa questão do auto-amparo? Sim. É que se a gente não tiver auto-organização, a nossa vida fica muito atribulada. Do ponto de vista intrafísico, principalmente, né? Mas a gente acaba carregando isso para a nossa energia e para o extrafísico também. E se a gente não tiver uma organização para você ter disponibilidade íntima, como que você vai estar fazendo as opções mais lúcidas?
para o amparo, né? A gente vai estar sempre correndo para resolver um problema para si. E nunca se preparando para estar ajudando alguém. Né? Então, assim, eu tive algumas experiências nisso, assim, quando eu estou trabalhando muito, de forma muito assoberbada, e alguém precisa de ajuda, eu nunca posso estar lá. Então, assim, a auto-organização para você ter disponibilidade íntima, de ajudar alguém na hora que ela precisa. Porque a hora que a pessoa precisa, não é programada. Ela precisa, naquele momento, ela precisa de ajuda. E aí você que tem que estar se auto-organizado antes para estar disponível ali no momento que a pessoa precisa. E não achar que a pessoa que precisa de ajuda tem que esperar você amanhã ou depois, ou semana que vem, vai organizar a sua agenda para ter disponibilidade. Você já tem que estar auto-organizado antes. E essa auto-organização é tudo, né? Energética, somática. Igual eu falei, né? Eu quis doar sangue, mas eu não estava com o soma 100% harmônico para poder doar. Eu tinha que estar melhor. No caso, também é o autoamparo em si, essa auto-organização. A auto-organização é uma forma... técnica de autoamparo, para você estar preparado para ajudar. Entendi. Professor Valdo, sim, no verbete do D-acetânia, aqui no A. É no complemento. O senhor colocou aqui 7 itens assim de arrebentar. O senhor podia falar, podia explicar mais os 6? O caso é o seguinte: o 7 e 1. O 6 e o 7. 7 e 1. 1. Catarse pós-autojubilação. Autojubilação é quando a pessoa completa 50 anos de alguma coisa. Então, por exemplo, o que nós estamos falando aqui é você, por exemplo, completar 50 anos de TENEPS. De docência. Isso é uma autojubilação. Então, é uma catarse. Alguma coisa vai acontecer com a pessoa que pratica TENEPS durante 50 anos. É isso. Agora, 6. A razão pós-verbação vivenciada. A razão que a pessoa tem, a hora que ela praticou, ela construiu alguma coisa, ela vai então falar naquilo. Ela está com a razão, porque ela tem o que mostrar concretamente, palpavelmente, aquilo que ela tem. Então, é uma condição muito positiva. E o refluxo temporão pós-presente. Então, é uma pessoa, por exemplo, que às vezes tem um refluxo de alguma coisa que ela fez depois que aquilo já aconteceu. Isso aí, às vezes, pode ser coisa também positiva. Depende da situação, o que é. É um pensar, é o sentir... E ver o resultado da ação da pessoa. Às vezes tem coisa que a pessoa fez que aquilo passou até despercebido. Passa algum tempo, aquilo vem à tona a favor dela. Eles reconheceram o serviço que ela fez, o trabalho que ela fez. Então, é uma coisa para pensar. Agora, o que é bom a gente ler aqui, o que eu falei no início. Autoproexologia. Na terceira e na quarta idades físicas, quer dizer, entre os 65, os 80 anos, etc., é importante a consciência fixar a meta única, segundo a auto-mega prospectiva, tendo em vista o restante da vida humana e a acabativa da autoproex. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 reações oportunas e inteligentes da consciência lúcida, quando empenhada na autoprospectivação final. Então, veja, pensa bem o que você está fazendo hoje, porque você vai ter o resultado depois. Agora, uma pessoa na terceira e quarta idade, é bom ela pensar por causa do resto da vida dela. Ela tem que estar de olho naquilo que nós chamamos de complexo, que é o completismo existencial. O item 3, o senhor fala contextualização pós-complexo. Isso aí já é a pós, você está entendendo? Pós-proex. Mas o que o senhor chama de a mega-proex. O que o senhor está chamando de contextualização? É ver o que vai fazer? Aquilo que a pessoa já fez, aquilo que ela veio fazer, ela tem certeza que fez. Aí ela começa a fazer outra coisa e completa. Isso é uma contextualização pós-complexo. Outra coisa. Isso é muito mais frequente do que o povo pensa. A maioria pensa que isso é uma raridade. Não é assim. Agora, o problema todo aí, para a gente ver, é o seguinte, que essa
construção pós-complexa, às vezes ela é pequenininha. O problema é quando ela é grande, aí chama atenção. Entende? Agora, ó, isso tudo vai enriquecer demais a ficha evolutiva da pessoa. Professor, e o número 4, por favor? O número 4, a exceção pós-regras tradicionais. Então, veja bem, você começou a fazer certas atitudes, tomou certos comportamentos, apresentou certos trabalhos que as regras tradicionais não recomendavam. Você ultrapassou aquilo tudo. E hoje você está por cima da carne seca, você está vendo o que aconteceu. Entende? Então, isso tudo é muito importante, a gente saber como é que é. Eu, na minha vida, tenho muitas coisas que eu tiro vantagem hoje, de tudo que aconteceu. E o povo me condenava demais quando eu estava fazendo aquilo. No tempo, eu tapei a boca de todo mundo, ninguém falou mais nada. Entende? Agora, professor Valdo, na folha anterior, aqui na página 58, no enunciatium, no finalzinho, o senhor fala um mega pensene trivocabular, autodiscernimento, amor sensato. Isso o senhor está equivalendo o autodiscernimento, a mega fraternidade, alguma coisa assim? Qualquer coisa que você queira. Aqui, autodiscernimento, amor sensato. A maioria dos amores são de paixonite aguda e loucura. Agora, o autodiscernimento é um amor que é sensato. Ele é positivo, a pessoa pensou, tem aquilo que eu chamo do sentimento elevado. É um processo do mental soma, é isso que eu quero dizer. Não, a minha pergunta é no sentido assim, ter autodiscernimento é ter amor sensato, é isso, né? Óbvio. Não é o contrário, porque o amor sensato, eu sei que é discernimento. Vale. O contrário eu sei também que vale. A gente faz uma concessão, então, sem cobrar nada. Né? No argumentário ali, o senhor comenta nas últimas frases, as duas últimas frases do argumentário. A verdade é a fórmula da evolução consciencial. Isso, e depois a verdade dos fatos dispensa a defesa. Perfeito. O senhor sempre teve muito cuidado em colocar a palavra verdade, colocava verpom. Nesse caso, o senhor preferiu colocar verdade? Não, às vezes eu falo, claro, que aqui não tem jeito da pessoa combater. Mas qual verdade, quando você fala a verdade? Não, a verdade que eu estou falando é a real, é a verdade relativa de ponta. A verpom. Agora, o resto é uma banana para quem pensar errado, o problema é dele. Agora aqui, a verdade é a fórmula da evolução consciencial. É uma verdade relativa de ponta, mas às vezes é uma verdade que ninguém nem quer falar. E ela é óbvia. Então, como é que fica? Agora, a verdade dos fatos dispensa a defesa. Essa aí não precisa essa falar. Essa é mais clara. Essa está na cara. A outra que é a fórmula, a gente sempre falou que a fórmula é a verpom. Mas é que uma pessoa que tem uma pseudo-verdade é mentira. O que eu estou falando é a verdade. Não interessa. Se a pessoa interpretou errado, o problema é dela. Se ela está com má intenção, não adianta você nem escrever e nem dar para ela ler. Ela sempre vai ler do modo dela. Porque a pessoa pensa, não, os islâmicos pensam que a verdade deles eu já falo é a fórmula da demais. De vez em quando a gente tem que falar agora a verdade. Se o povo não entender o verpom, deve ir para casa. Não é possível depois desses anos todos. Não, claro. Mas agora, o problema aqui é terrível, se você for pensar na história. A verdade dos fatos dispensa a defesa. Mais ou menos essa ideia, isso vem da antiguidade. Quantos fatos? Isso é antigo. Valdo, na complemento lá, o número 7, refluxo temporão pós-presente. É aquilo que você fez e que veio. Depois que aquilo aconteceu, a coisa vem a seu favor. Tem coisa, por exemplo, que às vezes acontece, é muito engraçado isso. Por exemplo, já houve caso comigo o seguinte, uma pessoa chegou para mim, não faz agora, mais recentemente, nesses últimos anos, falou assim, Valdo, eu vim te agradecer uma coisa que você fez para mim que eu não fiquei sabendo. Entende? Foi um negócio que eu interferi em favor da pessoa, mas não falei para ninguém. A pessoa não ficou sabendo. Com o passar do tempo, antes de uma pessoa morrer, falou para ele, falou assim, olha aqui, tem uma pessoa que você não compreende, que foi que ajudou sua vida inteira.
que fez isso, lembra daquele caso seu? E o cara morreu. O sujeito veio aí para falar comigo. Então, durante anos, ele ou teve indiferença comigo, ou ficou danado da vida comigo por causa da vida. Mas quem tirou o cara do buraco, que ajudou lá na hora, fui eu. Agora veja, na terceira e quarta idade, às vezes, esse refluxo, ele aparece na sua vida. Eu nunca estava esperando aquilo. Eu cortei o cara da minha preocupação, deixei para lá, não, eu fiz o que eu pude. Agora, passa muito tempo, antes de um cara morrer, ele chamou o cara e falou as verdades, do jeito que o Zezé Palestina falou para mim, quando eu tinha 14 anos, falou as verdades para ele, inclusive a meu respeito, me defendendo, antes de morrer. Sai dessa. Eu falei assim, essa eu não esperava. Eu convidei, você quer comer uma manga madura? O que você quer? O que a gente ia fazer? Então, veja, eu estou dando um exemplo do que aconteceu comigo. Agora, veja, isso tudo já estava, para mim, sepultado, você está entendendo? Agora vem o negócio, ao repuxo, a uma exumação dos fatos. Por isso que eu falo para vocês, façam a coisa com boa intenção, não interessa se vão compreender vocês. Se vocês têm boa intenção, façam e complete o seu trabalho, que não interessa. Por exemplo, o caso desse homem, ele descobriu antes de ele morrer, que a maioria eles vão descobrir depois que todo mundo já morreu. Aí é que ele vai ver a realidade, entende? Eu já vi isso demais em matéria de assediador. O assediador que está perseguindo a pessoa, sendo que está totalmente errado. Você está entendendo? Não é por causa da moral, mas por causa da ideia. Houve uma má interpretação. Então isso é terrível. Agora, ó, fanático é que erra demais assim, com má interpretação. Uma pessoa fanática, principalmente fanático religioso. Por exemplo, tem uma pessoa aqui que é de uma cidade lá do interior que está cheia de espírita. Essa pessoa veio aí, mas a gente vê que ela está perturbada. Então nós mesmos falamos, ó, tem que voltar para a cidade e ir para tratamento psiquiátrico, essa pessoa tem alto assédio, pode se matar. Do jeito que está aí, ele vai se matar, pela situação que está aí. Isso é um perigo, ele está em perigo de morte. Então, o que se passa? Chegando lá, eles não vão interpretar, que parece que foi a gente que fez aquilo com o doente. Não tem nada que ver. Isso eu já vi dezenas de vezes. Agora, os fanáticos que querem arranjar alguma coisa para ir contra a gente, pega qualquer coisinha que tem. Eu, pouco livre para isso, não posso estar cuidando dessas coisas. Você cuida do paciente, mas não pode cuidar das outras coisas. O que é que vai fazer? E nem se defender por antecipação, isso é bobagem. Eu tenho que ouvir a minha consciência, ela está bem, vamos em frente. Entende? Agora, essas coisas ocorrem demais. É o problema da exumação, o refluxo. Agora, o pior que tem em matéria de refluxo é aquele que vem depois que a pessoa dessoma. Igual que aconteceu com vários amigos meus que eu vi. O cara dessomou, porque era o mais velho do que eu. Agora, depois que dessomou, ele vem atrás de mim. Mas, Paulo, por que é que você não insistiu comigo para mostrar? Aí eu começo a mostrar para o cara fora do corpo. Você lembra disso? Você lembra disso? Você lembra disso? Aí eu... Quer dizer, depois que a porta foi arrombada, a tranca não adianta tanto, né? É bom pôr, porque sei lá se vem uma segunda vez, mas... De modo que a gente tem que fazer a intenção boa com o ato positivo, cosmoético, fraterno. Se a gente faz, você nunca vai se arrepender. Agora, é uma beleza a hora que a gente chega com a consciência tranquila, igual o meu caso. Eu durmo bem à noite. Eu não tenho problema de autoculpa em cima de mim. Eu fiz o que eu pude. Agora, é lógico que nem sempre eu acertei, mas quem é que está aqui para fazer tudo certo? Não tem ninguém. Eu acho que até o serenão, se não tiver cuidado, ele escorrega na casca de banana. Qualquer um aqui, a vida humana, aqui não tem perfeição. Então, vamos devagar com a dor, a gente tem que ir com calma e ver tudo que a gente faz. Agora, se a gente erra por ignorância, tem atenuante. Nós temos que pensar muito nisso. Professor,
A vida manipula a consciência, né? Parece, né? A vida humana manipula a consciência, eu acho, né? Professor, aqui no D, queria fazer aqui no D, queria fazer uma pergunta, não é sobre o dicionário, mas é uma dúvida que tivemos ontem, é sobre o parapsiquismo. Uns diziam que é um instrumento para a consciência desarrollar, e outros que o parapsiquismo é um atributo a desenvolver. Então, essa dúvida de ser um instrumento ou ser um atributo, tivemos tempo. Hoje ha saído um pouco, mas eu queria clarear isso. Pode ser? Você quer saber, ver se, eu não sei se eu entendi bem o que você falou. Você quer saber se o parapsiquismo é uma coisa que tem que desenvolver ou uma coisa que a pessoa tem que ter? É um atributo ou é um instrumento, uma ferramenta? Não. O parapsiquismo é uma conquista inevitável que você precisa, nem que seja no tapa, de conquistar. Por quê? A evolução é feita pelo parapsiquismo. Parapsiquismo é um atributo igual à memória, igual à associação de ideias, elaboração do pensamento, é igual a imaginar as coisas. O parapsiquismo é tudo isso, um atributo superior a isso tudo. Você tem que desenvolver. A evolução foi feita com o parapsiquismo. Você está entendendo? Ela é feita com o parapsiquismo. É inevitável. Então, se você não desenvolveu, tem que desenvolver. Então, o ideal é você chegar aqui e dominar a vida além do corpo. Além do corpo humano. Entendeu? Então, você tem que enxergar além dos seus olhos, tem que sentir além do processo do tato. Tudo isso é parapsiquismo. Entende? Tem que, vamos dizer, exteriorizar a energia além do seu suor, entendeu? Isso faz parte do problema e não tem jeito. A evolução se faz com isso. Agora, não dá para a pessoa chegar e vir toda montadinha com o parapsiquismo, porque o processo é íntimo, é intraconsciencial, ela tem que desenvolver por ela. Então, a vontade dela, a intenção dela é que manda nisso. E o que se faz? É o autoesforço. Sem autoesforço, ela não evolui. De modo que, olha, a complementar, laboratórios, cursos de dinâmica parapsíquica, a CIP está dando um monte, 40 manobras, e não é manobras militares não, manobras energéticas. Sr. Waldo, o senhor reforça isso aqui no DAC mesmo, na página 58, na autoparapercepciologia ali também, que é o que faz você com a vida, né? A de soma, para uns é luz, para outros é sombra, né? Para outros... Sim, o que você quer? Então, nesse sentido, o senhor está reforçando a importância da autoparapercepciologia, do parapsiquismo. É a vida, né? Do jeito que ela é, não é isso? Não é fácil. Agora, você leu todo aí sobre autoparapercepciologia? Li todo. Que faz você com a vida? A de soma para uns é luz, para outros é sombra. A de soma mostra a realidade da pessoa. É a prestação de contas. Quem merece mais atenção e assistência é a pessoa despossuída para a qual a vida periférica carece de sentido. Quer dizer, aquela que é mais obumbrada, obnubilada, essa que precisa de mais assistência. O mais relevante na biografia é o conjunto dos megatrafóides exemplificado pela consciência. Eis o ponto crítico da vida humana. A pessoa, seja religiosa, civilizada, viajada, filósofa, cientista, doutorada e autoridade, ainda continua imatura se não vivencia a autoparaperceptibilidade capaz de empregar a inteligência evolutiva. Isso é terrível. Suposições geram pesquisas. Pesquisas geram provas. Provas geram convicções. Isso é a síntese da vida. Tudo está aqui. Resumindo, o que se leva da vida intrafísica são... Do mundo nada se leva. Tem até filme com isso, até samba. Do mundo nada se leva. Extrafisicamente. Quer dizer, extrapersonalmente. Aquilo que é do exterior você não leva nada. Você só leva o intraconsciencial. Então a gente tem que pensar nisso. Essa autopreparação que é uma... Tem outro filme que é Essa Vida é um Pandeiro. Tem outro que é
essa vida é um palco, essa vida é um teatro, tem todos esses nomes aí. Agora veja, a gente tem que ver, né? A sua vida é uma comédia, ou é uma tragicomédia, ou é um drama? Tudo é um caso de se pensar. Entende? Havia muito filme que eles faziam no Brasil de comédia de qualquer maneira. Tinha até vários nomes esse filme e tal. Agora, tudo é para dar um alívio nas pessoas, sempre ajuda. De modo que comédia, às vezes, é uma necessidade. Eu, às vezes, recomendo a pessoa, seria bom você ver umas comédias durante uma temporada, para ver se melhora as suas rugas. Entendeu? Uma pessoa que não vê muita comédia, ela está cheia de ruga. Agora, aí, a pessoa vira para mim assim, mas se eu for ver uma comédia, eu vou começar a rir, eu vou aumentar as rugas. Aí eu falei assim, aí não tem saída. Se você pensa assim, seu pessimismo já te enterrou, não tem saída. Agora, ó, Roberto, no verbete da auto-mega prospectivologia, poderia exemplificar, esse é comigo. Eu estou mandando aqui do jeito que está aqui, poderia resumir ou exemplificar. Auto-organizaciologia e explicar melhor a frase. Ortopensionização, mega interesse acertado. Orto quer dizer uma coisa positiva, elevada, prona, quer dizer o modo da pessoa pensar corretamente. Agora, quando a pessoa pensa corretamente, ela tem um mega interesse acertado, porque tudo nosso depende do interesse. O nosso autoesforço, ele é desenvolvido pelo interesse. De modo que, ortopensionização, pense corretamente, que assim o seu objetivo está correto, você não vai errar em nada. No verbete do DAC, o negócio eu estava pensando que era para você, agora está vendo tudo para mim. No verbete do DAC, página 59, em autoproexologia, item 4. Exceção pós-regras tradicionais. É o que eu já expliquei aqui antes. Agora aqui, o quinto, inquirição pós-aposentadoria. Poderia explicar mais? O caso é o seguinte, a inquirição é o seguinte, quando você passa na aposentadoria, a sua vida já cresceu muito, você já deve ter experiência, porque já tem todos os anos que passaram que te levaram para a aposentadoria. Então, aí você vai começar a fazer as questões, as perguntas, as abordagens, as pesquisas. Inquirição, e no caso, é investigação. Uma pessoa, por exemplo, ela nunca deve aposentar e ficar de folga. Ela pode morrer mais cedo. O ideal é continuar fazendo alguma coisa. Então, o que ela deve fazer? Ela deve fazer pesquisa daquilo que ela deixou de fazer, estudar aquilo que ela não estudou. É isso que é a inquirição pós-aposentadoria. Inquirir é perguntar, indagar, ciscar, é isso que a gente precisa. Agora, ó, essa aqui é sua. Fatologia, sexta linha. A sexualidade livre e responsável. Os ensaios de Freud sobre a sexualidade humana indicam a causa de todos os males neuróticos da humanidade. Ainda hoje, na Academia de Psicologia, esses ensaios exercem grande influência com o complexo de Édipos e outros. Além dos aspectos da multidimensionalidade esquecidos e a interpretação limitada dos sonhos pelo criador da psicanálise sob a ótica da conscienciologia, o que de mais equivocado existe no trabalho dessa personalidade tão influente até hoje? O professor ou a professora que apresenta o verbete poderiam fazer um contraponto entre a sexualidade freudiana e a sexualidade livre e responsável, que é matéria da conscienciologia? Pode falar. Eu acho que eu pedi ajuda aos universitários psicólogos, né? Eu não sou psicólogo, conheço pouco de psicanálise, já li algumas coisas, acho que tem bastante verdade lá, mas falta muita coisa, principalmente com relação à multidimensionalidade mesmo. Acho que o complexo de Édipo e o complexo de Electra, né, eles explicam bastante a relação lá das filhas com os pais e dos filhos com as mães, mas não explica tudo e não aborda todos os casos, né, quando você considera múltiplas vidas, as energias, as múltiplas existências, fica faltando explicação. Quando eu coloquei aqui a sexualidade livre e responsável, é para não cair nem no extremo nem no outro, né, porque você antes tinha a sexualidade reprimida, aí o pessoal caiu na sexualidade, a liberalidade excessiva, que leva a doenças, a questões energéticas, né, a comprometimentos energéticos, gravidezes indesejáveis. Então, você tem que ter a sexualidade livre,
né? Sem repressão, porém responsável. Então, é isso que eu quis dizer, né? Não tem nada a ver aqui com Freud ou com as questões freudianas aqui, dos complexos da criança e do adolescente. Agora, eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre a psicanálise. Uma coisa que é bom a gente falar é o seguinte, a psicanálise já era, o Freud já está sendo enterrado. Dizem que só tem 2 lugares agora que defendem o Freud. É Buenos Aires, na Argentina, e Paris, na França. Nem na Alemanha, nem na Áustria. O resto já caiu por todo lado. Isso aí sai, as revistas estão falando isso todo dia aí. Se eu fosse estudar psicologia, eu não escolheria psicanálise como linha, né? Agora, isso é terrível porque isso alcança um monte de profissionais que são só psicanalistas e que... como é que fica? É terrível. Mas que o negócio caiu demais, caiu e está caindo cada vez mais. Foi só o começo, foi o princípio do começo, né? Mas agora já está ultrapassado. Já era. No verbete do DAC, em autoparapercepciologia, poderia aprofundar a frase: quem merece mais atenção e assistência é a pessoa despossuída, para a qual a vida periférica carece de sentido. O mais relevante na biografia é o conjunto de megatrafores exemplificado pela Consim. Eu já toquei nesse assunto aí. O caso todo é o seguinte: a pessoa despossuída é aquela pessoa comum, é aquilo que nós chamamos da Robex. Às vezes, algumas pessoas dessas são com os réus, outras são consciênsulas. Então, elas estão começando o desenvolvimento na fase hominal. Então, essas precisam de mais carinho, mais atenção, mais observação. A gente tem que fazer um acolhimento maior para essas pessoas. Agora, veja, nesse caso, às vezes, é necessário até fazer mais TACOM para depois entrar com atalhos, a tarefa de esclarecimento. Agora, outra coisa que a gente fala é que o mais relevante da biografia é o conjunto dos megatrafores exemplificado pela Consim. Isso todo mundo sabe. É um processo da cosmoética. É o que interessa na vida, é aquilo que você faz em favor dos outros. Que a gente veio aqui para evoluir em conjunto. E essa evolução se faz pela interassistencialidade. Agora, a verbetógrafa. Quando você fala de autoassédio, poderia falar quais são os sinais clássicos desse processo? O autoassédio não é o tema aqui, né, do verbete, mas eu cito aqui como antagonismo, né, principalmente, ou antônimo. O autoassédio, ele pode vir de várias formas, até com relação às sensações que aparentemente são positivas, né? Por exemplo, quando você toma uma atitude para resolver a coisa mais fácil a curto prazo, ao invés de mais difícil a longo prazo, pelo melhor, né, a longo prazo. Às vezes, você vai sentir um alívio porque você acha que resolveu um problema ali, mas não resolveu. Então, às vezes, o autoassédio vem pelo menor esforço, né, porque você escolhe o mais fácil. Ele pode vir também por sensações de algo que não ficou bem, né, e está mal parado. Pode vir por sensações energéticas. Mas o que eu acho que a gente tem que ver é o resultado a médio e longo prazo. Se aquela decisão ou ação sua foi mais, né, amparadora ou mais assediadora para você mesmo e para as pessoas à sua volta, pelo resultado que ele gera. Não por algum sintoma específico que você sente. Porque às vezes você vai ter que tomar decisões duras, que são difíceis, mas que são autoamparadoras. Né? E não simplesmente pela sensação agradável ou desagradável que aquilo vai gerar. É pelo resultado mesmo que gera. E ao tempo que você vai tendo mais experiência, você vai tendo mais lucidez, né, na hora de fazer essas opções. A verbetógrafa. No filme Além da Eternidade, Always, a personagem Rap, que é amparadora do aviador que dessomou, lhe disse: tudo que você fizer para você é pura perda de tempo. Pode-se dizer que o autoamparo é cuidar e fazer algo por você mesmo, mas sempre visando cosmoeticamente os outros? É o querer sempre estar bem, mas tendo a intenção da assistência cosmoética o tempo todo? Isso, a definição que eu dei de autoamparo é isso, é você cuidar, sair, assim, é aquele autoamparo, mas fora do ego, né? Você não ficar focado só no seu ego, mas sim com a intenção de estar disponível e com melhores condições de assistir. Estar sempre em melhor nível, né? E aumentando o nível da sua assistência. Não é só realmente fazer só para si, simplesmente para ficar bem. Valdo, no DAC, aqui. Valdo? Sim. Oi. No DAC, no introdutório, auto-organizaciologia, você diz ali, o que você quer dizer
quando diz que a consciência que ainda tem 1 grão de loucura no sopé da montanha dos conhecimentos. O que seria esse 1 grão de loucura? Que seria um conhecimento? Não entendi. Aquele cara, por exemplo, que estudou tudo, tem até pós-doutorado e fuma. O que você acha? Se te explicar mais. O cara tem até pós-doutorado, é o máximo, tem até livro escrito e fuma. Olha o Freud. Freud era assim. Quer dizer, uma das pessoas mais contraditórias que tem por aí é o Freud. Não tem discernimento. Ele vivia com um charuto, um negócio na mão para fumar. Quer dizer, não se entende, né? E ele morreu disso, isso que é o pior. O que é duro é que no fim da vida dele, a cachorrinha que ele gostava demais chegava perto e ia embora por causa do mau cheiro, do câncer. Terrível, né? Ele é um caso que o povo devia de ver como é que é para ajudá-lo, né? Uma loucura aquilo tudo. E ficou aquele monte de foto dele com um charuto na mão. Eu tive um professor uma vez no mestrado, ele tinha pós-doutorado, ele dava aula fumando e jogava o cigarro no chão e apagava com o pé. Eu falei assim, como orientador, eu não vou ser esse cara. E ele não conseguia falar sem botar um cigarro. O que você acha do grão do sopé da montanha? Entendi. Aquilo ainda de loucura. E outra coisa, Valdo, ali você diz que a falta de atenção predispõe à autodesorganização. O problema todo é esse aqui, ó. Se a pessoa passa junto ao canteiro e não percebe as flores multicores chamativas, evidencia fissura da atenção. E, em certos casos, até desconcentração mental, com predisposição à autodesorganização. Geralmente Se ela não está muito siderada, com alguma preocupação muito grande, se aquilo é o normal dela, ela já está desorganizada. Entende? Que uma pessoa que passar num canteiro, que está cheio de flores, cheirosas, com perfume, e ela não perceber isso, ela é o quê? Entende? Como é que fica? É uma coisa para se pensar, não tem jeito a pessoa fugir disso. Você deu um exemplo positivo, mas quando não se dá conta também da... Tá, a flor cheirosa, tudo bem, mas quando não se dá conta da coisa que está desorganizada, também é uma falta de atenção. Que predispõe. Então, a desconcentração é a pior coisa que a pessoa pode ter. É aí que começa a confusão mental dela, a desorientação da pessoa. Entende? Então, todos os atributos que nós temos na cabeça, acima do pescoço, a coisa mais séria de todos eles é a concentração mental. É mais importante que a memória, é mais importante do que a atenção, é mais importante que a associação de ideias, é mais importante que o juízo crítico. Por quê? Todos esses atributos dependem da concentração mental. Se a pessoa não concentrar, não há a continuidade, o prosseguimento. Entendeu o que quer dizer? Então é muito importante a concentração mental. Por que é que eu falo na técnica das 5 horas de autorreflexão? Muita coisa não é o devido problema da reflexão só, não. É para a pessoa melhorar a concentração mental dela. Outra coisa, aquele negócio que a gente indica para a pessoa tomar o ginkgo biloba. Vai ao médico e vê se você pode tomar esse remédio. O ginkgo biloba, então eu falo que é para o caso da memória, mas não é. Ele melhora mais a concentração mental da pessoa. E realmente funciona. Mas é perigoso porque é preciso ver o tanto que a pessoa toma, porque tem comorbidade entre os medicamentos, alimentos, opção de coisa, é preciso ver. Senão a pessoa está tomando um remédio, vai tomar o ginkgo biloba, ele anula o efeito do remédio. Precisa examinar. Mas você está entendendo? Concentração e atenção, memória, juízo crítico, elaboração de pensamento, associação de ideias, tudo são juízos, são atributos, são coisas que nós temos. Mas sem a concentração, nada funciona. Professor, só complementando essa questão que a ministra colocou, quando você passa por essas flores e não percebe que você está tão ocupado com coisas íntimas que você não percebe... Pois é, mas aí a gente pergunta para a pessoa, uma vez tudo bem, mas a gente pergunta para ela assim, você é sempre assim? Você não examina onde você passa? Você não vê as coisas? Essa pessoa, ela é desorganizada. Pelo seguinte, se uma pessoa passa no lugar, ela sabe tudo o que passa. Aonde eu vou, eu sei tudo o que aconteceu. Eu presto atenção em tudo.
Outra coisa, eu vou desarrumando, arrumando. Isso é auto-organização. Desarrumar, arrumando. É a técnica que a gente usa. De certa Agora, forma... como é que uma pessoa ela vai arrumar aquilo que ela desarruma imediatamente, se ela nem está aí, se ela não tem concentração mental, se ela não está prestando atenção em nada? Isso é impossível. Vocês estão entendendo como é que é? De certa forma, é o valor no aqui e agora, né, nas coisas que ela está vivenciando. A gente tem que dar valor para tudo que você faz. Tudo. Entende? Tem um cara que era muito esportivo. Então, ele chegou para mim, começou a perguntar milhões de coisas. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, você é esportivo só na piscina, só no campo de futebol, ou você é esportivo dentro de sua casa? Eu falei assim, não, Val, daí eu não sou. É só a hora que eu estou julgando. Eu falei assim, então você está errado. Foi um custo para eu mostrar para ele. No fim, ele me deu razão. Se você presta atenção no jogo, por que você não vai prestar atenção no que você faz dentro de casa? Aí eu perguntei para ele, só para chatear, né? De vez em quando as coisas caem com você com facilidade, caem no chão, quebra qualquer coisa. De vez em quando. Então, isso mostra que você está fazendo exercício demais, a sua psicomotricidade está excessiva, você está entendendo? Ele não consegue segurar os reflexos. Então, veja, falta de quê? Atenção total. Porque aquele contexto também de felicidade íntima, de bem-estar íntimo, né? Em que a pessoa começa a valorizar essas questões todas, em vez de ficar preocupado com o que ela não tem, né? Muitas vezes. O que vocês querem? Estou vendo que está aqui uma turma que chegou. O que você quer? Estou vendo, quando eu vi assim, chegou uma equipe, é preciso perguntar o que é. Se vão me prender, o que tem. Se vão me prender. Né? Professor Valdo. Preciso saber, sim. Aqui no B, por favor. Ainda no seu verbete, na página 59, em adendum, autorrevesamentologia, a última frase, o senhor traz para nós a autoprevisão. A autoprevisão, quando muito antecipada, com inteligência, traz juízos de valor, efeitos colaterais, valores agregados, ganhos extras, subprodutos positivos, bonificações inesperadas e dividendos evolutivos. Então, veja, o problema é você fazer a antevisão, fazer o que vai acontecer com inteligência. Agora, tudo isso aqui que eu estou falando pode acontecer com você. Então, o problema é tudo que você faz, veja as consequências daquilo. Olha os efeitos que vão dar, as derivações. Aí você pode extrair os dividendos. Você vai ter lucro com o que você vai fazer. Agora, veja, é necessário você ver quando é que isso também pode acontecer. É num dia, numa semana, num ano, numa década? A maioria dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui é de auto-revezamento. Então, isso é para a próxima vida. Tudo é valor agregado, subproduto positivo, bonificação inesperada, dividendos evolutivos. Eu coloquei tudo que pode ter de bom aí na história para a pessoa ver o que é. Eu entendo a autoprevisão até dentro de um maxi-planejamento de vida, lógico, nesse sentido que o senhor trouxe para nós. Senão não adianta, né? Nós não podemos viver a vida igual o gato ou o cachorro. A gente tem que viver a vida prevendo as coisas. Nós somos os únicos animais mais conscientes de fazer previsão do que vai acontecer. Por exemplo, a gente sabe o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no dia do seu aniversário, no Natal, quando você for viajar. A maioria dos bichos não pensam nisso.
Eles vivem aquele momento, ficam só por isso. Então é muito importante a gente aprofundar a inteligência da paraprospectiva, da previsão. Eu só queria agora fazer um comentário sobre a questão dos números, que eu achei... Queria retornar à questão dos números, os colegas estão aí. O zero, né? O zero, ele é tudo e nada. O senhor falou do 8, que o 8 seria um número mais composto, mais complexo. Mas o 8 é o mais composto, é mais do que o zero. Sentido de mais tiques. Barrinhas, mais barrinhas lá no digital. São todas as barras possíveis, estão no 8. Ela está falando a barrinha. Todas as hastes possíveis estão no 8. O 8 é o que está mais composto, mais completo, que eles chamam. Não tem nada a ver com quantidade, com valor, com... Ela não entendeu. Não, é que eu queria expandir. Todos os números dentro dele, tá certo? Com as barrinhas que você está falando aí. Agora, professor... São as barrinhas. Isso que o senhor falou, do 1 ao 9, né? A cada 3, então 3 não são, 3 do meio são... É estranho que é o seguinte, de 1 a 9, são os 3 do meio que estão corretos. Sim. Agora, quem elaborou esse processo desses números, eu estou falando mesmo antes das barrinhas. Isso aí é engraçado a gente pensar, precisa de estudar isso da matemática, por que foi. Mas aí tem que estudar a história. Quem é que elaborou o processo de número, né? Como é que ele começou? Sim. Agora, existe a história da origem dos algarismos, desses algarismos. Tem que ver. Eu vou olhar. Com calma. Agora, para ver que esses 3 do meio, ali no caso das barrinhas dela, é que deve ser. Agora aqui. Professor, só um segundinho, antes do senhor ler. Os números romanos, 1, 2 e 3, também encaixam nisso, né? 1, 2 e 3, eles são o que são o que representam, correto? Mas não é bem assim, não. Se você for pensar, não é bem assim. Mas é porque é digital. Olha, esquece o número. Tem que olhar lá o digital. Dá uma olhada lá, o 1 tem dois segmentos ali. É um problema de barrinha, né? A gente está falando, é o Pitágoras na versão digital, é outro paradigma. Agora aqui, no verbete do DAC, item autoproexologia, o senhor poderia nos detalhar e exemplificar os itens. Contextualização pós-complexa. Eu já falei aqui. E refluxo temporão também, eu já falei. No DAC, na autorrevesamentologia, o senhor pode aprofundar a autoprevisão quando antecipada com inteligência. Mas essa é que eu acabei de falar também aqui. Eu falei antes de me perguntarem. Agora, parece que isso aqui ficou claro, né, o que eu falei. A antecipação com inteligência. Isso é que é a coisa mais séria que tem. A pessoa tem que pensar nisso. Não tem saída. Só poderia repetir rapidamente, é que eu não peguei a explicação do item 1, 2, 3, 4 e 6. Aquele ali está desconcentrado, está desantenado. É que eu saí. Qual o outro nome para ele? Tem vários nomes. É que eu dei aquela saidinha. Não, você quer o 6. Não, do 1 ao 4 e o 6, né? Que eu não peguei. É o 4? Pode repetir todos, por favor? Exceção pós-regras. Da catarse em diante. Rapidamente. Olha, sem pagamento não vai. Está demais. Temos aqui que eu já repeti 2 vezes, ainda vou repetir mais ainda. Não, mas vamos falar pelo menos aí, ó. Exceção pós-regras tradicionais. É a hora que você faz uma coisa que ultrapassa as regras tradicionais. Por exemplo, você está no meio de uma turma que escuta demais a opinião pública. E você dá uma bela banana para a opinião pública e para eles. E você sai bem. Você está entendendo? Agora, com o passar da idade, do tempo, os fatos provam aquilo e vem a seu favor. Agora, o outro que você está querendo aqui, qual que é? A catarse pós-autojubilação. Depois de 50 anos que você fez alguma coisa, eu estava falando aqui, dando exemplo da TENEPS. Então, você tem uma catarse. Alguma coisa vai acontecer com você se você praticar a TENEPS durante 50 anos ali, ó, firme, todo dia. Como é que fica? A jubilação. Pode ser a oferta. A jubilação evolutiva é a coisa mais séria que tem.
Eu já expliquei isso, tem verbete na enciclopédia que a gente fala, tem uma série de condições sobre isso. Professor, não tem mais nenhuma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, não, então. Não pode falar. Sobre a você quer fazer a pergunta? Para você. Sobre a autoprevisão aqui que a gente estava falando, né? E linkando lá com o tema da pré-intermissiologia. Tem algumas situações de pessoas que ainda são do nosso grupo, que ainda estão como consins. Mas, assim, pelo que eu estou vendo, quando elas dessomarem, provavelmente elas vão para a baratrosfera. O que a gente pode fazer antes delas dessomarem, para ser um a menos da gente ter que resgatar na baratrosfera? Não, o caso todo é o seguinte, o que a gente puder explicar as coisas para as pessoas, enquanto nós estamos vivendo com ela, é o melhor. Mas existem determinados impedimentos gerados pela própria pessoa que você quer ajudar, que não permitem expor a situação. Eu quero só te contar uma coisa. Eu trabalhei com uma pessoa que nós éramos super afins, parecia a gente irmão do outro. Ele era mais velho que eu, mais de 20 anos. Mas a gente dava muito bem. Agora, ele, por quê? Ele era mais tipo sargentão. Fazia as coisas práticas, psicomotrizes e as coisas todas de, vamos dizer, administração de movimento. E eu entrava com os processos de diplomacia, a hora que vai usar a inteligência para decidir as coisas, o que tem. E nós nunca atravessamos o espaço de um e de outro. A gente sempre andou junto. 12 anos nós nunca tivemos uma discussão. Você vê que isso não é fácil, entre sócios. E outra coisa, nós tivemos várias empresas, nunca tivemos problema um com o outro. Agora, a gente tinha uma coisa muito séria. Uma das orientações que nós tivemos desde o início era o seguinte: a hora que um começasse a fazer alguma manifestação, algum trabalho, desenvolver um empreendimento, tinha que ir até o fim e todo mundo tinha que respeitar. Você está entendendo? Então, eu nunca entrava naquilo que ele estava fazendo, ele nunca entrava no meu, mas a gente estava sempre coordenado. Agora, o que se passa? Ele dessomou porque na família dele todo mundo morria depois de uma certa idade, por causa do coração. Era um processo genético. Ele sabia que os irmãos dele todos morreram, foi igualzinho ele. Se tentou tudo, ele foi lá no maior instituto do coração, viu tudo, ele acabou morrendo. Antes dele morrer, ele me chamou e falou assim: Valdo, eu confio demais em você. Nós estamos trabalhando aí esses anos todos. 12 anos eu trabalhei com ele. Então eu entrego a minha mulher e meu filho para você. Dá um jeito neles para mim. O que você vai fazer para eu ficar descansado? Aí o que eu fiz? Ele morreu, eu coloquei o filho dele no lugar do pai. Você está entendendo? Para ser meu sócio. Até quando ele quis. E acertei a vida deles. Eles ficaram com a vida boa, na situação toda, economicamente bem, pé de meia, aquela coisa toda, sem problema nenhum. Mas passa uma temporada, logo depois que ele morreu, ele veio atrás de mim. Aí ele viu as coisas, porque os nossos amparadores, o tal mal, andou ajudando ele, uma opção de coisa para ele cair com a coisa, porque aí ele veio atrás de mim reclamando: mas Valdo, por que você não insistiu comigo? Agora, como é que ia ser? Aí eu comecei a falar com ele: olha, você lembra disso, o que aconteceu? Esse outro, isso aqui. Aí eu falei assim: não, realmente, é isso mesmo. Ele não tinha, vamos dizer, oportunidade, ele não deu oportunidade de estudar o futuro, o que ia acontecer depois que ele morresse. Ele não pensava nisso. E ele sabia que os irmãos dele todos morreram do coração, que ele tinha uma certa idade que ele ia morrer. Ele já sabia disso, ele já tinha me falado. Eu tentei explicar a situação, não adiantou nada. Outra coisa, ele comigo durante 12 anos, você já pensou o povo que não me acompanhava, que me visitava, que ele via, eu fazendo assistência de tudo, ele via. Mas eu nunca tocava no assunto. Eu sempre fui discreto nas minhas coisas, você está entendendo? Eu não quero convencer ninguém, não quero persuadir ninguém a respeito da coisa, não quero doutrinar os outros. Então isso, ele depois veio me reclamar. Aí eu mostrei para ele por A mais B, eu falei assim: não, o erro então foi meu mesmo. Valdo. Entende? Agora, ó, mas esse é o ele dilema. não reclamou nada de mim com a família dele, porque foi tudo bem indicado. Ele veio reclamar dele comigo. Como antecipar esse esclarecimento sem
fazer essa doutrina sem, né, ficar fazendo agora, doutrinação. Uma coisa engraçada que aconteceu, que ele também viu, porque ele estava lá, porque nós tínhamos as salas da diretoria tudo junto. Aquilo estava sempre porta aberta, aquilo estava tudo. Então ele viu um dia que chegou um que era dos mais sérios, porque ele estava dirigindo o nosso trabalho de pátio. E nós tínhamos, ao todo, eram 25 veículos. Então essa pessoa, ela é muito séria para a gente, muito técnica, para organizar todo o processo de veículos. Você está entendendo como é que é? Então ele era o chefe do pátio dos nossos veículos. Então, uma manhã, ele chegou lá com um livro na mão. E eles notaram que ele estava um pouco perturbado. Você, irmão, o que é? Não, eu quero conversar com o doutor Valdo. Então ele chegou lá e falou assim: doutor Valdo, queria saber, que me disseram que o senhor é que é o autor desse livro. É o senhor mesmo? É a mesma pessoa? Era livro psicografado, está entendendo? Então ele descobriu que eu era o médium que tinha recebido aquela... E ele gostava demais do livro, o livro está todo anotado, tinha a assinatura dele. Aí eu falei assim: ó, me dá o livro aqui que eu também vou assinar junto com você. Agora, ó, vai para casa e descansa, porque sou eu mesmo. A gente teve que dar folga para ele, porque ele ficou perturbado. Aí ele vira para mim e fala assim: mas doutor Valdo, o senhor está aqui, eu estou trabalhando com o senhor faz 8 anos. Como é que o senhor nunca falou nisso? Eu disse: não, tem um monte de gente aí que sabe, o fulano me conhece, o outro fulano me conhece, não sei quem mais conhece, todo mundo sabe que eu sou assim. Mas como é que eu não sabia uma coisa dessa? Eu tenho os livros do senhor, eu tenho dezenas de livros lá. Como é que é isso? Valdo. Agora, 8 anos ele trabalhou comigo e eu não falei nada. A gente respeita a pessoa, uma pessoa boníssima. Ele ficou até muito meu amigo durante muito tempo. Mas você evitava de comentar, assim, falar sobre aspecto extrafísico, essas coisas? Não, mas eu atendi os outros tudo e eles viam. A turma toda sabia disso. Um dos casos mais sérios que eu fiz foi para evitar até morte, que o negócio ia dar sério, ia acontecer seriamente. Um rapaz que ele estava preparando o casamento, estava apaixonado pela moça, e a moça por ele. Mas tinha um caso na família que ele queria levar o negócio para o tribunal. Então ele veio me falar e queria até um prazo de folga para ele cuidar do negócio no tribunal. Eu fui examinar o caso dele e ponderei com ele: olha aqui, você não vai fazer assim não vai levar para o tribunal não. Você vai fazer um acordo da seguinte maneira. Todo mundo sabia que eu fazia isso. Então, eu bancava o magistrado, o juiz, da rabulística, entende? Então, o que se passa? Ele fez aquilo, numa semana ele resolveu o negócio. E ele já estava muito preocupado, porque sabia que se entrasse no tribunal, aquilo ia demorar, o casamento dele também ia demorar. Como que ele fez? Numa semana resolveu, ele casou, foi tudo bem, não teve nada. Igual esse, é um monte de casos, mas esse aí era perigoso, porque poderia dar até tiro. Era gente pesada, sabe, lá da periferia do Rio de Janeiro, não é fácil, você sabe como é que é? Gente braba. E aquilo acalmou tudo, do jeito que precisava de ser feito. Então, o povo sabia que eu fazia essa assistência toda, todo mundo sabia. Mas um ou outro, agora esse nosso amigo, não teve oportunidade de saber, né? 8 anos depois que ele descobre quem é que eu era. Entende? Agora eu viro para ele e falei assim: o que você acha? Você acha que eu tenho personalidade para ser a mesma pessoa? Eu disse: não, o senhor tem. O senhor tem. Ele, pelo menos, reconheceu, você está entendendo a situação? Agora, a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas e não querer forçar a barra com ninguém. Eu não gosto. Não dá certo. Não é bom. Oi. Por favor, aqui na Fatologia, na página 7, na 7ª linha, você trouxe para nós o cuidado com a alimentação desde a infância. Você pode trazer um pouquinho da sua experiência? Bom, o Amparo, ele se relaciona a todos os veículos, né, de manifestação, para que você esteja bem para poder estar fazendo essa assistência, né, que a gente está falando aqui. Então, uma delas é a alimentação.
E assim, eu falei que a fatologia tem vários itens aqui que eu consegui aplicar na minha vida, outros eu não consegui, ainda espero aplicar, e outros acho que só para a próxima vida que eu vou conseguir. E esse é um que eu consegui, assim, desde a minha infância eu consegui ter cuidado com a alimentação de uma forma natural. Não, era natural para mim, assim, comer bem, não comer bobagem, sempre foi uma coisa absolutamente natural para mim, sem ter que fazer esforço. Mas outras coisas aqui eu ainda tenho que conquistar, e outras eu acho que só para a próxima vida que eu vou conseguir fazer da forma ideal, né? Rapidinho, mais uma última pergunta. Lá na página seguinte, página 8, a última linha, lá embaixo, em sindromologia, a última síndrome. Sobrepujamento da síndrome do medo, isso, né? É que tem a ver com as fobias, né? Tudo que você vai fazer do autoamparo, algumas coisas precisam de ter coragem, né? Para bancar as opiniões alheias que são contrárias, para superar suas dificuldades, você tem que suprir algumas fobias, né? Todas, neofobia, medo de contra a sociedade, ou de contra a família, todas essas fobias tem que superar. Obrigada. No horário ali, né, do pessoal. Eu espero até, no mínimo, 14h15. Mas é aqui nesse relógio. Aquele lá está sempre perturbado. Esse aqui é mais correto. Agora, nós esperamos, então, mais 100 verbetes da sua parte, está certo? 100 com C, está certo? Tá bom? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 91 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas respondidas online e 17 perguntas presenciais. Hoje temos 5 recados. Roberto, Neurodebate, Laisa, SP3, Marlene Tares, Jurídica, a mim, 40 manobras, e Thiago, Oficina de Volusim. Lembramos que hoje o debate do CAEC será com a professora Tânia Guimarães. O tema é criticidade cosmoética na sala do lado do restaurante. Aí o Roberto vai falar, hoje vai ter novamente um sorteio do livro e ele vai falar um pouco. Boa tarde, pessoal. No dia 30 de setembro, domingo, às 15 e às 17, nós vamos fazer o Neurodebate lá na OIC. O Colégio Invisível da Neuroconscienciologia, em parceria com a OIC, está promovendo um debate mensal. Nesse próximo debate, nós vamos falar e debater sobre o livro daquela cientista que curou o próprio cérebro. Interessante que hoje, na mini tertúlia, o professor Walter comentou que os serenões podem ter ajudado exatamente não só ampliar o potencial do cérebro, mas, quem sabe, ampliar a capacidade de descoincidência ou acesso à multidimensionalidade. Interessante que nesse livro, só para vocês terem uma palhinha, exatamente ela teve um AVC no lado esquerdo, e a partir desse derrame no lado esquerdo, ela começou a ter expansão, que no nosso ponto de vista, ela começou a ter descoincidência e expansão de consciência. Então, a gente vai debater as hipóteses que estão por trás desse parafenômeno. Então, a gente vai fazer o sorteio aqui. Opa, muito alto. 21. Ok. Não dá para ler o nome. Neida Cardoso. Não está aí? Tá. Olá, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Sinvex, eu quero fazer um convite para vocês, que é para participarem do SCP-3 Pro Campus de Invexologia. O SCP-3 ele ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2013, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim Palace. O professor Epicom é o professor Hernandes Leite, e o SCP-3 ele é um curso de campo bem parecido a dinâmica dele com o SCP-2. Só que a diferença é que o SCP-3 é um curso sem pré-requisito, aberto ao público em geral, e nos SCP-3 anteriores, eles apresentaram algumas características. Então, por exemplo,
É bem comum que pessoas de primeira vez cheguem na Conscienciologia através desse curso, que voluntários ou alunos de cursos regulares da Conscienciologia tragam parentes. Então, é a oportunidade de fazer uma assistência mais ampla. E dentro da Conscienciologia, a maioria dos SCP-3, eles tiveram relação com materialização de campos conscienciológico. Então, o CIEC foi um exemplo disso, a própria OIC, o IPC e a IAC. E agora o campo da Sinvex. E então, né, o convite fica aí para vocês. A gente tem 10 meses aí pela frente para vocês se organizarem, do ponto de vista de agenda, de viagem e de investimento financeiro, e colocarem a sua energia, o seu grafo Pensene, na materialização do campus de Invexes. O valor do investimento em 2012 ele está com 25% de desconto e com parcelamentos de até 10 vezes, quem se inscrever agora até 30 de setembro. Então, nós estamos neste final de semana com stand no curso Heterocrística de Obra Útil, que está acontecendo no campus de Discernimento. E também, quem quiser se inscrever que não esteja presencialmente aqui, pode nos mandar um e-mail para scp3@sinvexes.org. Obrigada. Olá a todos. O meu convite é para assistirem ao filme O Suspeito Mora ao Lado, que excepcionalmente o Colégio Invisível da Paradireitologia, dentro da atividade TARES Parajurídica, vai exibir no dia 22 de setembro, no próximo sábado, às 15 horas, na sala EAD, no Pavilhão das Dinâmicas. Lembrando que este é um filme sugerido pelo professor Valdo Vieira, para que alguns advogados pudessem ver e fizessem um cotejo, uma análise dos perfis das personagens, fazendo um cotejo dentro da criminologia e da paradireitologia. Então, sábado próximo, às 15 horas. Obrigada. Olá, o meu convite é para os gaúchos e não gaúchos que possam participar do próximo 40 Manobras Energéticas que acontece em Porto Alegre daqui a 4 dias. O curso acontece de 20 a 23 de setembro. Para quem não conhece, o curso 40 Manobras Energéticas é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, em que trabalhamos intensamente as energias a partir de dinâmicas bem práticas, até lúdicas, e elas vão indo num crescendo, e a partir dessas dinâmicas nós vamos entendendo o poder das nossas energias, o que nós podemos fazer com elas em termos de interassistência, desde limpar a nossa casa até ajudar um colega aplicando o arco voltaico. Então é um curso bastante prático e eu recomendo a todos. Em Porto Alegre, esse curso é uma parceria da CIP com a Evolucim. As inscrições são feitas na Evolucim e o telefone é 51 3012 2562 ou 51 99 17 51 97. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos os presentes e teletertulianos. A Evolucim, a associação... Alô? Alô? A Evolucim, a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, está iniciando suas atividades aqui em Foz do Iguaçu e tem como objetivo oferecer subsídios ao desenvolvimento integral, à recuperação de cons e à maturidade da consciência desde a infância. Estaremos realizando uma oficina no sábado, dia 22 de setembro, das 10 ao meio-dia, no Discernimento. Essa oficina tem como objetivo a interação das crianças com as bioenergias através do repique da palmeira Jussara, que é a transferência, né, das mudas da palmeira para garrafas PET ou caixas de leite, para que elas possam posteriormente ser replantadas aqui no campus do CAEC e no Discernimento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 9958-9996 com Ivan Melo ou 9908-0389 com Flávia. Pedimos a colaboração também para que possam doar caixas de leite ou também caixas de PET, né, PET de 1,5 litro ou 1 litro, e podem ser depositadas nas caixas na caixa que estará em frente à recepção do CAEC. Maiores informações sobre Evolucim podem acessar o site www.evolucim.com.br. Obrigado.
O verbete de amanhã é Poder da Fraternidade, a especialidade é Harmoniologia, a autora é a professora Lucimeres Biela. Uma boa tarde a todos e obrigada.